Palmeiras, muita coisa definida e outras quase definidas. Palmeiras já conhece seu adversário na Copa do Brasil, se prepara para a decisão do Campeonato Estadual, tem a Libertadores para começar também e ainda espera pelo Arthur. Isso, para muitos começa o ano, hein? Primeiro reforço da temporada, Richard Rios já está na área. O volante que veio do Guarani entra no ritmo, já treina com o grupo. Gustavo Gomes está na área também. Depois de servir a seleção do Paraguai, o zagueiro está à disposição de Abel Ferreira. O time, acostumado a decisões de títulos nos últimos anos, começa a temporada com suas batalhas, metas e objetivos bem claros. Continuar vencedor. A fórmula parece simples, só parece. Acho que esse é o segredo do Palmeiras, é que a gente não tem vaidade e faz aquilo que é preciso fazer e não aquilo que é da nossa vontade, né? Então, acho que espero que domingo a gente possa dar início aí mais uma trajetória vitoriosa e buscar mais um título, que esse é o nosso grande objetivo. Domingo, às 16h, o Alviverde enfrenta o Água Santa em Barueri. Primeiro jogo da final do Paulistão 2023. A volta vai ser em casa no outro domingo. Embora seja o favorito para muitos, o goleiro Alviverde, que também é da seleção, prega respeito e cuidado contra o time de Diadema. Eu acho que ninguém chega a uma final, a uma decisão por acaso, né? Por sorte. Acho que tem méritos, tem grandes jogadores, é uma boa equipe, tem um excelente treinador e a gente sabe que vai encontrar dificuldade com uma decisão e ninguém ganha decisão antes de jogar e nem muito menos de forma fácil, né? Ganha com muito trabalho, com muito respeito, muito empenho e é isso que a gente está fazendo. Abel Ferreira ainda não tem Piquerez à disposição. Ele retorna da Coreia do Sul, onde defendeu o Uruguai em jogo amistoso. O meia-atacante Bruno Tabata, que machucou a coxa esquerda na semifinal contra o Ituano, talvez nem entre em campo no domingo. Um provável alviverde para o duelo deve ter o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Dudu, Rony e Hendrick ou Breno Lopes. O mês de abril vai ser puxado para o Palmeiras. Serão 9 partidas entre os dias 2 e 28 do mês que vem. A agenda já está fechada, depois da definição por sorteio do adversário alviverde para a terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras vai pegar o Tombense, um time em ascensão e que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Time do lateral Egídio, que venceu o Brasileirão em 2016 pelo próprio Palmeiras. A agenda do time comandado por Abel Ferreira em abril. Anote aí para não se perder. Domingo agora, o Água Santa, primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. Dia 5, o Alviverde estreia na Libertadores contra o Bolívar, fora de casa. No dia 9, segundo jogo da final estadual contra o Água Santa, no Allianz Parque. Dia 12, o Tombense pela Copa do Brasil, também em casa. Dia 15, também como mandante, a primeira rodada do Brasileirão contra o Cuiabá. Dia 20, Libertadores contra o Cerro Porteño. Como tem show no Allianz Parque, o jogo deve acontecer no Morumbi. Dia 22, no Rio de Janeiro, duelo contra o Vasco. Brasileirão. Dia 26, o jogo de volta na casa do Tombense pela Copa do Brasil. Dia 28, o primeiro clássico no Brasileirão, no Allianz Parque contra o Corinthians. Quem se acostumou a levantar taças, sabe os sabores e as dores para se manter no topo. Quando você mantém uma estrutura vencedora de jogadores que eles se orgulham, a gente se orgulha muito do que a gente tem construído, mas a gente também paga um preço muito grande para construir novas coisas, para continuar vencendo, para continuar lutando. A gente sabe que quanto mais vai passando o tempo, os adversários vão conhecendo mais, a gente vai virando também alvo dos adversários e torna cada vez mais difícil a nossa missão. A torcida se acostumou às conquistas, o time de certa forma também. Sob o comando de Abel Ferreira, se reinventar a cada dia é preciso, é fundamental para manter essa rotina vitoriosa. A gente tem um excelente treinador que vai se reinventando, vai mudando o jeito de jogar, vai fazendo coisas diferentes. E o mais legal disso tudo é que o grupo abraça, o grupo entende, o grupo trabalha muito, né? Se dedica muito. Acho que ninguém constrói o que a gente tem construído sem trabalho, sem renúncia, sem sacrifício. Trabalho, renúncia, sacrifício é a rotina para quem se acostumou à rotina de títulos em sequência. Isso tem um preço que eles estão dispostos a seguir pagando. Assim, eles têm construído essa trajetória tão vencedora.
Dedê, Palmeiras cheio de novidades, interesses, campeonatos. É o time que mais chama atenção nesse começo de temporada aqui no Brasil. Continua muito forte. Outra vez. Mais uma, né? Outra vez, não é? Já começou com o título da Supercopa, agora vai disputar o Campeonato Paulista com o Água Santa. Desde o início, sempre as pessoas imaginam que teremos um confronto entre equipes tradicionais, um Palmeiras e um São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, e não aconteceu. Como é que você imagina que o planejamento está sendo feito pelo Abel Ferreira para poder dividir as atenções ou até priorizar a competição que chega antes, no caso, o Paulistão? Poxa, Loirão, o Palmeiras tem um grande privilégio, né? De ter um elenco muito qualificado, tanto é que a gente já está no quarto mês do ano, praticamente, e o Palmeiras fez a primeira contratação, né? Que é o Richard Rios, né? É a contratação concretizada, né? A gente tem falado do Arthur, que pode ser a segunda contratação. Isso mostra que o Palmeiras está com um elenco muito qualificado, que tem paciência, que está monitorando o mercado e só vai reforçar o elenco pontualmente. Não é um time que precisa fazer várias contratações. E aí você tem a possibilidade de, obviamente, entrar com um time forte, competitivo na reta final de Campeonato Paulista, na final do Campeonato Paulista. Daqui a pouco começa a Libertadores. Aí você tem também a margem de você colocar os principais jogadores. A gente, durante essa semana, estava falando muito dessa logística, né? O Palmeiras tem esse privilégio também de repente, usar um avião privado, de poder voltar, ter mais tempo de recuperar os seus jogadores. Quando o Abel vem a público, várias vezes ele veio a público falando que é o time a ser batido, que sente que os adversários jogam com mais vontade. É o que vocês construíram, esse time competitivo, esse time com vontade de estar sempre ganhando. Por isso que o adversário se esforça mais para poder vencer. Eu sou um homem abençoado por Deus em tudo. É mesmo, Abel? Gente! Bom, confiança ele tem e ele prova que ele é um grande treinador e que faz o Palmeiras mostrar resultados. Um time que é diferenciado mesmo. E até pela sequência de trabalho do Abel, conhecimento, entrosamento da comissão técnica com os jogadores. E ele não sai da academia de futebol palmeirense. Eu falo sobre João Paulo Capelanes, olha aqui, não é o Abel Ferreira, o Abel Ferreira também, né? Fica muito tempo lá, mas nos últimos dias o Capelanes está bem pertinho ali, captando, colhendo informações. Capela, boa tarde para você. E aí, Arthur tá fechado, não tá fechado, vai ser anunciado. O prazo é até amanhã, pelo menos para inscrição na Libertadores. Palmeiras não tem mais rival, ganha na base no Perfeito, Rê. Beijão pra você, Nilson, show, meu parceiro. Tamo junto, galera que acompanha o Jogo Aberto. Um abraço pra todo mundo, ótima quinta-feira. Pessoal, essa é a informação mais importante. Olha só, de ontem pra hoje, eu conversei com algumas pessoas envolvidas nessa negociação. Tá tudo certo, tudo bonitinho, tudo batido, as diretorias já se acertaram e o Pedro Coixinha, treinador do Bragantino, já foi comunicado internamente que não vai mais contar com o Arthur para a sequência da temporada. Ele até chegou a dar uma outra cornetada na maneira com que a direção do Palmeiras fez a negociação, mas até aí, elas por elas. O que acontece, Rê? Isso que você falou é primordial. O que me passaram aqui na academia de futebol é o seguinte, e é bem simples. O Palmeiras não quer anunciar o jogador, atenção essa informação. O Palmeiras não quer simplesmente anunciar o jogador, Arthur é o novo contratado do Palmeiras, legal. Aí chega amanhã até às 7 horas da noite, o horário de inscrição para a Copa Libertadores da América, pelo menos a sua primeira fase, a fase de grupos. E aí o Palmeiras não pode utilizar o atleta. O que vai acontecer? O Palmeiras anuncia, não tem tempo hábil para resolver a questão burocrática e de repente fica chupando o dedo, não conta com a segunda contratação por início da Copa Libertadores da América. Um jogador que chega com expectativa até mesmo de chegar para ser titular aqui no Palmeiras. Então o que me foi passado é, a diretoria já acertou absolutamente tudo com o Bragantino, com o jogador, a expectativa é que no máximo, atenção, no máximo até amanhã, eles vão tentar hoje registrar o jogador no famoso BID, Boletim Informativo Diário da CBF e, consequentemente, também na Comebol, para que ele possa estar à disposição do Abel Ferreira por início da Copa Libertadores da América. Arthur, praticamente aqui, ponto final, é uma questão apenas detalhes burocráticos que separam o jogador de assinar com o Palmeiras. Em relação aqui aos bastidores, tranquilinho, eu até fiquei surpreso, porque o Palmeiras geralmente treina de manhã, aí eu cheguei aqui, não vi torcida, não vi os caras, troquei uma ideia com os seguranças aqui, e o Palmeiras vai treinar à tarde aqui na academia de futebol.
Bruno Tabata completa hoje 26 anos. Palmeiras até fez questão de mencioná-lo nas suas redes sociais. Jogador, como falou muito bem o Decilo na matéria, não deve jogar neste final de semana, mas pela informação, a expectativa é que ele possa pelo menos voltar a ser relacionado para o outro jogo aí sim da decisão no Allianz Parque. Gustavo Gomes já voltou, já treinou. Richard Rios iniciou as atividades. Então o Palmeiras, tá com as costas na manteiga, só esperando chegar a decisão do domingo no jogo que acontece lá na Arena Barueri. Rê. Nossa, com as costas na manteiga. Eu adoro aprender essas coisas aí, olha ele. É isso aí, variando, mudando, né, Capelanes? Capela, obrigada, a gente vai conversar já mais no debate. Ele gosta, né? Agora, qual time brasileiro não gostaria de estar na situação do Palmeiras? Todos, hoje? Todos. Literalmente todos os clubes gostariam de estar vivendo o momento do Palmeiras. Porque não é só uma questão financeira, é o resultado. É o que o Palmeiras vem fazendo, é ganhando, é sendo competitivo, é dificultando a vida dos adversários. Obviamente, a gente fala muito, não necessariamente nessa ordem, mas o resultado te traz a tranquilidade para você trabalhar. Mas aí a gente tem que levar em consideração a questão financeira. O clube está com a saúde financeira bem. E aí se permite a ter um pouquinho mais de paciência para monitorar e fazer as contratações, coisas que a gente acabou comentando aqui há minutos.